A paz do Senhor Jesus. Hoje queremos trazer uma reflexão que se encontra nos Evangelhos, no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. É um texto muito conhecido em nosso meio, mas que se dá no momento em que Jesus ele é interrogado por um homem da lei que se aproxima dele com a pergunta capciosa, como segundas intenções, tentar pegar Jesus, de algum modo colocá-lo na situação de dificuldade na resposta. Esse homem ele chega para Jesus e diz: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao ouvir essa palavra, o homem achou um ponto que ele queria, de fazer uma pergunta e colocar o Senhor em uma situação difícil para responder. E ele diz: quem é meu próximo? E Jesus vai dizer essa parábola. Havia um homem em Jerusalém que, descendo para Jericó, no meio do caminho, alguns ladrões e salteadores o atacaram, o feriram, o roubaram e deixaram quase morto, jogado na estrada. Jesus continua falando que naquele momento ia descendo um sacerdote, passou pelaquele homem e de longe o deixou sofrendo e foi embora. Da mesma sorte passou um levita, que da mesma forma como o sacerdote o deixou jogado e foi embora. Abrindo parêntese, vamos ver que o sacerdote ele é responsável por oferecer o sacrifício do povo ao Senhor. É responsável pela remissão do pecado do povo. Um homem religioso da mais alta patente, mas não usou de misericórdia para aquele judeu que estava jogado ao chão, quase morto. O levita também, ele tem por obrigação de atender os órfãos e as viúvas, porque ele é responsável pela manutenção do templo e das ornamentação, das novilhas que vão ser sacrificadas e de toda a manutenção. Ele era responsável pela adoração ao Senhor, todos dois religiosos. Seguindo o texto, aquele homem samaritano ia descendo. Samaritano considerado uma raça inferior, porque é uma raça mestiça, uma raça misturada. Os judeus nem se comunicavam com os samaritanos, porque os consideravam uma raça impura. Vamos ver isso no texto em que Jesus pede água àquela mulher samaritana e ela diz: como tu, sendo judeu, pede água a mim. Nesse texto, Jesus continua a sua parábola, a sua ilustração, e vai dizer que o samaritano se aproximou daquele homem, limpou suas feridas com vinho, passou óleo, untou com óleo, agora coloca aquele homem em cima da sua montadura, seu cavalo, seu jumento, e o levou, parou próximo a uma estalagem, né? E o colocou lá, pagou a sua diária e disse àquele homem: cuidai dele, porque toda despesa que você tiver, quando eu retornar, eu pagarei. E Jesus pergunta àquele doutor, a quem interrogou, quem era o seu próximo. Jesus, no versículo 37, vai dizer: e ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. Nesse texto, Jesus nos traz uma reflexão em que muitas vezes o homem ele se enche de tanta coisa, de tanta religiosidade, de tanto dogma, de tantas coisas que agora fazem com que se distancie da vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é que amamos ao Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nosso próximo não é só o irmão que nos divide o pão e o prato, não é só aquele que nos abraça, não é só aquele que está, mas sim todo aquele semelhante. Como o Senhor deixou bem claro nessa ilustração, que um homem desconhecido, um judeu, alguém que quando passava próximo de um samaritano virava o rosto porque não falavam. Mas agora aquele homem que talvez em diversas áreas da sua vida foi humilhado por alguns judeus, não pensou nisso, cuidou daquele homem sem pensar em nada em troca. É necessário que possamos fazer da mesma forma, para agradar ao Senhor, usar de misericórdia com todos os nossos semelhantes. Porque Jesus vai nos dizer que aquilo que queremos que os homens façam conosco, devemos fazer primeiro. E a porta para que o Senhor possa abençoar a minha vida e a tua vida está nas nossas mãos. Então devemos agir como aquele homem, aquele samaritano, que usou de misericórdia para com aquele homem que estava ferido. Só assim
chegaremos à estatura de varão perfeito, de mulher perfeita, prontos para ajudar e amparar todos que precisem, porque esse é o mandamento que o Senhor nos dá, para que possamos a cada dia mais agradar a Deus, aquele que nos escolheu e nos nomeou e nos deixou uma missão, não a missão do sacerdote, o mau sacerdote, não a missão do mau levita, que mesmo adorando, mesmo estando na casa do Senhor, na presença do Senhor, ao ver o seu semelhante caído, sofrendo, não usou de misericórdia, mas sim como aquele samaritano, que temendo ao Senhor e cumprindo a lei, muitas das vezes sendo humilhado como seu povo era humilhado, mas não deixou que isso tornasse a amargura dentro do seu coração, mas fez segundo a vontade do Senhor, e o Senhor se agrada de todo aquele que se esforça em fazer o bem, que temendo ao Senhor e cumprindo a lei, muitas das vezes sendo humilhado como seu povo era humilhado, mas não deixou que isso tornasse a amargura dentro do seu coração, mas fez segundo a vontade do Senhor, e o Senhor se agrada de todo aquele que se esforça em fazer o bem.